Olha, uma recente decisão individual do ministro Dias Toffoli do STF sobre a revisão da vida toda gerou uma onda de especulações. A questão que se coloca é: essa decisão é um sinal, assim, claro e definitivo do que vai acontecer no julgamento principal da ação direta de inconstitucionalidade 2111, ou é apenas um ato processual isolado cuja importância talvez a gente esteja superestimando? Eu vou argumentar que essa decisão é sim um forte indício do que vem por aí para os aposentados. E eu vou defender o contrário. Me parece que estamos tirando conclusões um pouco apressadas de um ato que, juridicamente, tem menos peso do que parece. A minha posição se baseia no texto do próprio ministro. Ao julgar uma reclamação constitucional, ele afirma que a decisão do tribunal de origem, que legou a revisão, não diverge do que o STF decidiu nas ADIs 2110 e 2111. Isso é um alinhamento direto com a corrente contrária aos aposentados, sabe? Mesmo depois de o tribunal já ter validado a tese no tema 1102. Para mim, é a evidência mais concreta que temos hoje sobre como ele está pensando. Entendo o seu ponto, mas a minha leitura é outra. Para mim, o erro está em tratar essa decisão monocrática, quer dizer, de um único ministro, não do colegiado, como um veredito final. O fato mais relevante nesse quebra-cabeça todo é o pedido de vista do próprio ministro Toffoli no julgamento principal da ADI. Se a posição dele já estivesse tão firmada, por que pedir mais tempo para analisar? Ele simplesmente teria votado contra, né? Esse pedido indica que a questão de fundo, principalmente a tal da modulação de efeitos, que define como e para quem a decisão vai valer, ainda está sendo profundamente analisada. Sim, o pedido de vista é relevante, mas ele não anula o que foi escrito nesta decisão mais recente. Pense de outra forma. Essa decisão é mais do que um ato isolado. Ela é quase um balão de ensaio. É um ministro testando seus argumentos em público antes de levá-los ao plenário. Ela não contradiz o pedido de vista, pelo contrário, pode muito bem ser o resultado da análise que ele fez durante esse tempo, mostrando a direção do voto que ele está construindo. Essa ideia do balão de ensaio é interessante, mas ela ignora a hierarquia das coisas no direito, não acha? Precisamos lembrar o peso de cada ato. Uma decisão monocrática numa reclamação, que é um processo acessório para corrigir um erro pontual, simplesmente não tem a mesma força de um voto no plenário de uma ADI, que é a ação que define a constitucionalidade de uma lei para o país inteiro. O pedido de vista na ação principal é o que realmente importa, pois sinaliza que a complexidade, as consequências de reverter ou manter a tese, ainda está sendo pesada. Mas você não acha preocupante que, mesmo nesse ato menor, ele passe por cima de princípios que fundamentaram a revisão da vida toda? O que me chama a atenção é que a decisão ignora a isonomia e o caráter contributivo do sistema. O segurado tem o dever de contribuir, mas também o direito de ter suas contribuições consideradas. Ao negar o pedido com base no formalismo das ADIs, Toffoli sinaliza que esses direitos podem ficar em segundo plano, e isso sim é um péssimo presságio. Então, mas a questão na ADI 2111 não é se os princípios são válidos, é óbvio que são. O debate é como eles se aplicam diante do conflito entre a regra de transição da lei e a decisão anterior do próprio STF. O que Toffoli e o tribunal precisam decidir é se essa regra foi inconstitucional e, mais importante, quais as consequências de desfazer isso agora, depois de décadas. A decisão monocrática não entra nessa análise profunda, ela apenas aplica um entendimento mais recente do plenário a um caso específico, o que é processualmente esperado, mesmo que esse entendimento ainda não seja definitivo. Então, resumindo minha posição, a decisão, embora não seja o ponto final, é um sinal bem alarmante. Ela joga um balde de água fria na esperança de milhares de aposentados e sugere que o STF pode estar caminhando para reverter um direito que parecia consolidado, o que criaria uma enorme insegurança. E eu concluo que a situação continua em aberto. Focar nesta decisão isolada gera mais ruído do que clareza. A resposta definitiva só virá com o voto do ministro Toffoli no plenário da ADI. Até lá, decretar o fim da revisão da vida toda é, na minha visão, prematuro e desconsidera toda a complexidade de todo o rito judicial.
A análise desses diferentes ângulos mostra que o debate está longe de terminar e o material que temos em mãos ainda oferece muitas camadas a serem exploradas.